Prosseguindo a leitura em Daniel capítulo 7, chegamos agora no versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Tá bom? Então, aqui já está falando de uma manifestação de Jesus Cristo e do juízo sobre esses povos, ok, que estavam fazendo essa guerra contra o governo de Deus aqui na terra. Esse mesmo símbolo de um juízo sendo estabelecido por Deus, quando nós lemos Daniel capítulo 2, nós temos ele lá representado em uma pedra. Porque esses animais de Daniel capítulo 7, você encontra esses mesmos animais simbolizados, tá bom, em uma estátua no capítulo 2. Então, por exemplo, o primeiro animal, o leão com asas de águia, ele é simbolizado lá em Daniel capítulo 2 na cabeça de ouro da estátua, que representa também o Império Babilônio. Daniel deu a interpretação detalhada para o imperador Nabucodonosor. Depois, os peitos e os braços de prata, que simboliza o urso. O ventre e as coxas de metal, que simboliza o reino grego macedônio. A terceira parte da estátua é as pernas de ferro, tá, ok? Que representa o Império Romano. E o quarto animal de Daniel capítulo 7, ele tinha dentes de ferro, tá bom? Então as pernas de ferro representam o Império Romano. Os pés, em parte de ferro e em parte de barro, representa essa divisão do Império Romano, tá bom? Que se dividiu entre os países que eram dominados por Roma. O Império se dividiu, mas a cultura romana, ela continuou e cresceu. Depois conquistou as Américas e hoje forma essa grande besta, tá bom? Que domina o mundo, ok? Desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente, nós vemos esses animais simbolizados. Então, lá em Daniel capítulo 2, o que aconteceu? Caiu uma pedra, ok? Sobre os pés, que desfez toda a estátua. Aquela pedra representa Jesus Cristo, tá bom? Porque diz que a pedra, ela se torna num grande monte, ela enche a terra e ela inicia um reino eterno, tá bom? Um governo eterno, que nós acreditamos será implantado por 1000 anos aqui na terra e depois vai se estender espiritualmente pela eternidade na Nova Jerusalém. Então, esse juízo de Jesus estabelecido está falando lá em Daniel capítulo 2, na estátua e na pedra que cai sobre os pés da estátua. O versículo 11 vai voltar a falar da besta e do anticristo. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, que é o anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Mas presta atenção, versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, olha, aquela besta, né, de Daniel capítulo 7, o quarto animal, ele foi morto, ele foi desfeito, tá bom? Mas algum tipo de domínio prossegue, tá ok? Porque, na verdade, havia uma herança da Babilônia, da Pérsia, dos Medo-Persas e dos gregos. Essa herança prossegue, ou seja, aqueles animais prosseguem. O leão com asas de águia, o urso e o leopardo, eles prosseguem. E prosseguem até os dias de hoje. O versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino,
para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Então aqui já está falando do fim da grande tribulação, quando Jesus Cristo, como a pedra de Daniel capítulo 2, caiu nos pés daquela estátua e desfez. Aqui todos esses animais serão mortos. A besta, que era o Império Romano, ela foi desfeita, tá ok? A sua cultura permaneceu no mundo, ela ressurge com o anticristo, vamos estudar isso mais à frente. Ela ressurge como anticristo, mas chegará um momento no fim da grande tribulação que ela será desfeita também, ela será morta. No versículo 15, Daniel diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então Daniel, tendo aquelas revelações, ele agora vai ter a interpretação, ou seja, vai ser iluminado para ele entender o que significavam aqueles animais. Versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Ou seja, chega um momento em que os santos do Altíssimo, tá ok? Representando aqui, claro, também a igreja, e Israel também, porque no fim da grande tribulação, Israel se converte ao Senhor e todo Israel será salvo. E durante o milênio, o reino de Deus implantado aqui na terra, quem estará governando aqui na terra será Israel, porque a igreja, ela já estará em um corpo incorruptível, em um corpo eterno, essencialmente invisível, que pode se tornar visível assim como Jesus fez, mas ele é essencialmente invisível. Quem estará num corpo visível, corruptível, aqui na terra ainda, será Israel. Então, Israel vai participar desse governo com a igreja. Israel de forma física, a igreja de forma espiritual. Tá bom? Então, os santos do Altíssimo aqui envolve tanto a igreja quanto Israel. Vocês vão encontrar pessoas que pensam diferente nesses pontos. Em escatologia, nós temos muitas visões, tá ok? Faça como o apóstolo Paulo disse: examinai tudo e retende o bem. Prosseguindo, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Tá bom? Sobre esse